Segundo o Ministério da Saúde, de cada 10 brasileiros, 4 apresentam colesterol alto. São mais de 18 milhões de pessoas com risco de ter algum problema grave a qualquer momento. Para entender um pouco mais sobre os perigos de não ter o controle do colesterol, converso agora com o cardiologista Francisco Rezende. Seja muito bem-vindo ao Horizonte Notícia, Francisco. Primeiramente, explica para a gente o que é o colesterol. Inicialmente, um bom dia a todos. É um prazer estar aí com vocês. Eu sou Francisco Rezende Silveira, sou médico cardiologista do Hospital Semper e, como eu disse, é um prazer conversar com vocês. Então, o colesterol, ele é produto, na maioria das vezes, da nossa própria produção interna. Ele é uma gordura que é produzida no próprio fígado, que também é encontrada no coração, nos rins, no cérebro, mas pode trazer consequências importantes e consequências graves se não vigiado ou se não tratado adequadamente. E não necessariamente ele é ruim para o organismo, né? Exato. Então, primeiro, assim, para a gente pontuar melhor sobre essa questão do colesterol, nós teríamos que conhecer basicamente as frações nas quais o colesterol é dividido. Nós temos, de um lado, o colesterol chamado ruim, que é o LDL colesterol, e, por outro lado, o colesterol bom, que é o HDL colesterol. Há pouco, você disse que quase 20 milhões de pessoas têm colesterol aumentado no Brasil. Nós sabemos que as pessoas que pesquisam para saber os níveis de colesterol são também numa proporção pequena quando a gente sabe a importância do colesterol como fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, fazer um exame de sangue, coletar um exame e dosar o colesterol em suas frações é importantíssimo. Colesterol bom é o HDL, colesterol ruim é o LDL. Isso, fundamentalmente, é conhecido por todos, sim. E há sintomas de que o colesterol está desregulado ou é só mesmo com exames que se pode diagnosticar? A pergunta é excelente, porque a hipercolesterolemia, o aumento do colesterol, como eu disse inicialmente, ele faz parte da nossa estrutura, ele faz parte das membranas celulares, ele contribui para a formação de hormônios endógenos, como o cortisol, como a testosterona, como o estrógeno, ele ajuda na metabolização, na captação da vitamina D, então ele participa de vários mecanismos celulares importantes, ele é importante existir. Mas ele, alto, na maioria das vezes, é absolutamente assintomático. A pessoa não sabe que tem. Mas, na verdade, ele não sabe que tem o colesterol alto, mas esse colesterol é um dos grandes fatores de riscos para as doenças cardiovasculares e cardiometabólicas. Então, nós temos que ter muita atenção, porque um exame simples de sangue pode nos ajudar e orientar o que nós devemos proceder daí para frente para controlar o colesterol. Você citou aí que é um fator de risco para outras doenças, para ficar claro para os telespectadores, quais doenças que podem ser agravadas ou até mesmo desenvolvidas pelo aumento do colesterol ruim? Então, isso é muito bem conhecido, né? Nós consideramos um paciente de alto risco aquele que já tem mais de 40, 45 anos de idade, ou mais de 50 anos a mulher, o paciente que é fumante, o paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético, o paciente que é sedentário, o paciente que tem obesidade, principalmente obesidade abdominal, e aquele paciente que tem o colesterol aumentado. Se ele somar esses fatores de riscos, ele vai pontuando a sua gravidade, ou seja, o risco dele apresentar um quadro cardiovascular como angina, infarto e mesmo morte súbita cardíaca, ou um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, um aneurisma de aorta, aumenta progressivamente à medida que aumenta a presença desses fatores de risco citados. E o colesterol é um dos grandes fatores de riscos que nós temos, e ele é perfeitamente modificável. E quais são os hábitos que contribuem para o controle do colesterol ruim e para estimular a produção do colesterol bom? Bom, primeiro vamos falar do colesterol bom, que é o HDL. A gente espera que para a mulher ele fique sempre acima de 55, para o homem sempre acima de 50. Então o HDL bom é o HDL em torno de 60 miligramas por decilitro. O que faz o HDL subir? A abstenção do cigarro, a atividade física regular,
a perda de peso, e alguns preconizam, e que nós não aceitamos como uma regra comum, que vamos dizer, um baixo consumo de bebida alcoólica eventualmente pode ajudar o HDL a subir. Mas, fundamentalmente, é a perda de peso, a atividade física, a abstenção do cigarro e uma vida equilibrada. Já o LDL está muito ligado à parte alimentar também, onde você tem um consumo exagerado das chamadas gorduras saturadas, que está presente na carne de boi, nos derivados da carne de porco, na banha de porco, né, nos leites gordos, nos derivados gordos do leite, como queijos amarelos, queijos temperados. Isso tudo pode favorecer o aumento do colesterol, assim, do ponto de vista exógeno, quer dizer, você tem alimentos que contêm um alto teor de colesterol. Tá certo, Francisco. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para você. Obrigado, foi um prazer participar com vocês aí. Bom dia a todos.